Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre as forças de Van der Waals e interações hidrofóbicas. Os integrantes do grupo são Felipe Emanuel, Karen Ellen, Luiz Oliver, Marcela Paulina, Mariana Elisa e Rayane Canuto. Durante a apresentação, nós vamos fazer uma breve introdução, vamos falar sobre as interações de polo, interações de polo permanente de polo induzido, interações de polo induzido, interações hidrofóbicas e conclusão. As forças de Van der Waals é um nome genérico dado às forças de natureza eletrostática e de fraca intensidade, tipicamente de 1 a 10 kg por mol, que existem entre átomos que não fazem parte de um reticulado cristalino, seja ele iônico ou metálico. Essas forças são responsáveis pelas interações entre átomos e moléculas que possuem orbitais saturados e que, portanto, não podem mais formar ligações covalentes. A denominação forças de Van der Waals é uma homenagem ao físico holandês Johannes de Van der Waals, que em 1973 foi o primeiro a postular a existência dessas forças ao desenvolver uma teoria para explicar as propriedades dos gases nobres. As forças de Van der Waals são classificadas como sendo forças de natureza secundária, podendo ser de caráter intra- ou intermolecular, principalmente intermolecular. No primeiro caso, elas são decisivas para a determinação da geometria de moléculas ligadas por ligações covalentes, e no segundo, são as responsáveis pela possibilidade de liquefação de gases, como exemplo o oxigênio, nitrogênio, argônio, e pelo fato dos polímeros se apresentarem sólidos à temperatura ambiente. Apesar de serem interações de baixa energia, as forças de dispersão são de extrema importância para o processo de reconhecimento molecular do fármaco pelo sítio receptor, uma vez que normalmente ocorrem inúmeras interações desse tipo, que somadas acarretam contribuições energéticas significativas. Essas forças são as responsáveis pela atração entre as moléculas, mas, abaixo de uma certa distância, aumenta consideravelmente a componente repulsível, que evita o colapso das moléculas, ou seja, são forças de atração e repulsão entre as moléculas. E as forças de Van der Waals são classificadas em 3 tipos: a dipolo permanente, que também é chamada de dipolo, a dipolo permanente, dipolo induzido e a dipolo induzido, dipolo induzido. Interações de polo-dipolo. As interações do tipo dipolo-dipolo, também chamadas de dipolo permanente, recebem esse nome por serem uma interação de intensidade intermediária. Ela ocorre entre moléculas polares, ou seja, que não possuem distribuição uniforme de cargas. Logo, a interação se estabelece entre a extremidade negativa do dipolo de uma molécula com a extremidade do dipolo positivo de outra molécula. Uma observação importante é que a interação dipolo-dipolo possui uma exceção. Ela não ocorre entre ligações que envolvem o hidrogênio e os 3 elementos mais eletronegativos da tabela periódica ao mesmo tempo, ou seja, o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Como podemos ver, eles estão representados pela cor vermelha. No exemplo abaixo, podemos observar a interação de polo-dipolo entre moléculas de ácido clorídrico. Primeiro, devemos analisar a eletronegatividade entre os átomos. Baseado nos estudos sobre tabela periódica, podemos afirmar que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, e por esse motivo, a nuvem eletrônica tende a ser deslocada para o cloro. Como a nuvem de elétrons está acumulada no cloro, ele terá uma carga parcial negativa e o hidrogênio uma carga parcial positiva, produzindo o que chamamos de dipolo. Quando a molécula de ácido clorídrico se aproximar de outra, conforme exemplificado na imagem, o dipolo negativo de uma molécula tende a ser atraído pelo dipolo positivo da outra molécula, produzindo assim a interação de dipolo-dipolo. Além disso, quando as moléculas estão no estado sólido, o seu dipolo positivo
tende a ficar mais próximo do dipolo negativo, sem grande movimentação. Entretanto, quando as moléculas estão no estado líquido, elas possuem maior liberdade para se movimentar. E, nesse caso, ao se movimentarem, podem provocar tanto atrações quanto repulsões ao interagir. Interação dipolo permanente e dipolo induzido. Esse tipo de interação pode ser chamado de força de Debye, em homenagem ao químico e físico holandês Peter Debye, por descobrir e descrever o fenômeno da formação de dipolos. Também é comum encontrar essa interação apenas com o nome dipolo-dipolo induzido. Essa interação acontece entre uma molécula polar e uma molécula apolar. A molécula polar é o dipolo permanente e irá induzir polos na molécula apolar. E como isso ocorre? As moléculas polares conseguem distorcer a distribuição de cargas em moléculas vizinhas, através da polarização induzida. Quando essa molécula polar se aproximar de uma molécula apolar, ela irá causar a deformação da nuvem eletrônica da molécula apolar. Assim, irá induzir a formação de um dipolo. Vamos observar a imagem abaixo. Quando a molécula polar chegar perto da molécula apolar, os elétrons, a carga negativa da molécula polar, irão se direcionar para o lado esquerdo da molécula, pois estão sendo atraídos pelos prótons, a carga positiva da molécula polar. Em consequência disso, os prótons da própria molécula polar irão se direcionar para o outro lado da molécula, nesse caso, o lado direito. Desse modo, a nuvem eletrônica é deformada e há a indução dos polos na molécula apolar. Com isso, o dipolo induzido interage com o dipolo permanente da primeira molécula e os dois são atraídos. Na figura a seguir, temos a acetona e o hexano. A acetona, também chamada de propanona, é o dipolo permanente, pois é polar por causa da sua carbonila, enquanto o hexano será o dipolo induzido, pois é apolar, ou seja, não possui polos. O oxigênio da acetona é a parte dessa molécula que irá induzir o hexano a gerar polos. Os prótons desse hidrocarboneto irão se direcionar para o lado esquerdo da molécula, se atraindo pelo oxigênio, enquanto os elétrons se direcionarão para o lado direito, e assim os polos serão induzidos. Uma interação desse tipo geralmente é fraca. Temos aqui 3 relações entre o dipolo permanente e o dipolo induzido. A primeira é uma relação inversamente proporcional, onde, quanto menor a distância entre as moléculas, maior a força de atração entre elas, ou vice-versa. A segunda já é uma relação diretamente proporcional, onde quanto maior o tamanho das moléculas, maior será a força de atração entre elas. E, por fim, a terceira, que já é um pouco mais complexa, mas ainda bem fácil de entender. A seta da esquerda tem uma relação inversamente proporcional com as outras duas. E a seta do meio e da direita tem uma relação diretamente proporcional entre elas. E o que vai acontecer nessa relação? Quanto maior a complexidade da molécula, ou seja, quanto maior o número de radicais que ela possui, menor será a sua polarização, e assim, menor será a sua força de atração, ou vice-versa. As forças de polo induzido e dipolo induzido também podem ser conhecidas como forças de dispersão de London, em homenagem ao físico Fritz London. É importante sabermos as características dessa interação e o que elas influenciam nas ligações das moléculas. Essa interação acontece exclusivamente com moléculas apolares, as quais são eletricamente neutras e são induzidas a interagirem. Através disso, as dispersões de London são as interações mais fracas, então são fáceis de romper e, consequentemente, possuem ponto de fusão e ebulição baixos. Essa característica faz com que a substância mude de estado físico de maneira mais fácil. Moléculas apolares não possuem polos, logo são eletricamente neutras, significando que os elétrons estão distribuídos de maneira uniforme. Então, para que ocorra interação, é necessário que haja uma polarização.
Com a aproximação das moléculas, as nuvens eletrônicas ficam distorcidas e levam à formação de um dipolo instantâneo, assim induzindo forçadamente a polarização da molécula vizinha. Desse modo, polos são gerados forçadamente, permitindo a atração das moléculas e, consequentemente, a sua interação. Por isso o nome dipolo induzido. Igualmente está ocorrendo no modelo da imagem ao lado esquerdo. Já na imagem do lado direito, é o exemplo do composto químico iodo, construindo o dipolo induzido para unir suas duas moléculas. Outro ponto que é importante levar em consideração é o fato que o tamanho da molécula influencia no aumento da sua ligação, porque existem mais superfícies de contato no composto, então a indução será maior. Um exemplo biológico dessa interação são as patas das lagartixas, assim como ocorre na imagem. Esses animais eles possuem milhões de cerdas que permitem andar em superfícies lisas através das forças de dispersão de London. As interações hidrofóbicas são as forças que mantêm a coesão entre os compostos apolares imersos em solução ou solvente polar e dependem das propriedades intrínsecas do solvente apenas. Ela se dá pela incapacidade de substâncias apolares formarem ligações de hidrogênio com a água. Ao entrar em contato com a água, as moléculas apolares ou hidrofóbicas tendem a se agregar espontaneamente, a fim de obter maior estabilidade, diminuindo a área superficial do contato com a água. Esse efeito pode ser confundido com uma forte atração, mas é apenas uma consequência da natureza apolar das substâncias em relação ao solvente. A interação hidrofóbica tem grande importância, ocorrendo em vários processos bioquímicos, como alterações conformacionais nas proteínas, a ligação de substratos a enzimas, a agregação e formação de membranas biológicas, a estabilização de proteínas em soluções aquosas, entre outras. As membranas celulares são compostas por uma bicamada fosfolipídica, no qual as caudas apolares compõem a parte interna, em repulsão ao meio aquoso circundante. Assim como muitas proteínas de membrana, tanto integrais quanto periféricas, estão associadas à bicamada lipídica pelas interações hidrofóbicas. A imagem abaixo apresenta em verde os domínios hidrofóbicos que essa proteína possui, assim como a cauda hidrofóbica do fosfolípide. É responsável também pela formação das micelas, que são estruturas hemisféricas de compostos anfifílicos, cujas regiões apolares se associam graças às interações hidrofóbicas. Um exemplo é o modo de ação dos detergentes comerciais que usamos diariamente para fins domésticos. Os detergentes são moléculas anfipáticas, com uma região polar e outra apolar, e eles podem emulsionar as gorduras, pois têm a capacidade de formar ligações de hidrogênio com as moléculas de água e têm interações hidrofóbicas com os lipídios presentes nas gorduras. Quando entra em contato com a gordura em uma solução aquosa, as moléculas de detergente se associam de tal maneira que as caudas apolares se juntam, envolvendo as moléculas lipídicas, e a parte polar fica na superfície da micela em contato com a água. Concluindo, gostaria de exaltar a importância das ligações hidrofóbicas para a ciência no geral e também no estudo dos organismos biológicos. As interações hidrofóbicas têm grande relevância, pois ocorrem em uma variedade de processos bioquímicos. Entre esses processos estão as alterações conformacionais nas proteínas, a ligação de substrato a enzimas, a associação de subunidades de complexos enzimáticos, a agregação e formação de membranas biológicas, a estabilização de proteínas em soluções aquosas e outras. Em termos quantitativos, diferentes autores receberam a tarefa de determinar qual a importância dessas ligações na estabilidade da estrutura de um grande número de proteínas, concluindo que essas interações contribuem em mais de 50%. Portanto,
temos exemplificado processos que só ocorrem graças às interações hidrofóbicas. Agora vou falar sobre a importância no estudo dessas interações e como elas podem nos ajudar a entender nosso próprio organismo. A membrana plasmática, assim como as demais membranas biológicas, é constituída basicamente por lipídios, proteínas e carboidratos. Existem diversos tipos de lipídios associados a membranas, mas todos eles têm um ponto em comum. São anfipáticos, ou seja, possuem porções hidrofílicas, polares, com afinidade por moléculas de água, e hidrofóbicas, apolares, sem afinidade pela água, na mesma molécula lipídica. A maioria dos lipídios de membrana contém grupos fosfato, sendo por isso denominados de fosfolipídios. Para a biologia, o estudo das interações hidrofóbicas tem um grande potencial para nos ajudar a entender os organismos biológicos, incluindo o nosso, já que, assim como já foi citado, estão diretamente ligados às nossas células, em específico a bicamada lipídica da membrana plasmática. E assim finalizamos a nossa apresentação. Aqui estão as referências utilizadas para fazer o trabalho. Um bom dia a todos! Do ponto de vista termodinâmico, essas associações espontâneas ocorrem em busca de um estado energeticamente favorável, onde há a menor variação de energia livre, ou seja, onde houver menos moléculas de água em que a liberdade de rotação e translação seja reduzida pelo contato com um soluto apolar. Quando as moléculas apolares se associam umas às outras, cada uma cercada por diferentes moléculas de água, forma-se uma gaiola, e então obtém-se um estado mais favorável do que se essas moléculas permanecessem separadas.